Olá, pessoal. Quero dizer que é uma grande satisfação estar aqui no curso de pós-graduação em Advocacia Criminal do SEI, em parceria com a Abracrim. É uma excelente iniciativa. Eu tenho certeza de que vocês estão sendo brindados com aulas excepcionais aí, por professores e professoras extremamente qualificados e capacitados, né? O tema que eu venho tratar hoje aqui com vocês é um tema que me é muito caro, porque dentro do processo penal, me parece que talvez hoje a discussão mais polêmica, que divide mais opiniões, e também que gera alguns conflitos, né, em relação ao que se quer sobre o futuro de um processo penal democrático, adversarial, acusatório no Brasil, seja esse tema, que é a justiça penal negocial. Então, eu vou, antes de tudo, me apresentar, apresentar o nosso tema, falar mais ou menos como vai ser a nossa metodologia, ou melhor, né, a metodologia vai ser essa aula expositiva, mas tentar apresentar para vocês, antes de mais nada, um sumário da aula, né, para que vocês possam compreender qual vai ser a linha de raciocínio, tá, que eu vou trabalhar aqui com vocês. Então, o meu nome é Michele Gironda Cabreira. Eu sou advogada criminalista há 17 anos. Não me lembro de trabalhar com outra coisa na vida que não seja o crime. Eu hoje pesquiso temas relacionados ao processo penal, mas nem sempre foi assim. Eu iniciei a minha carreira e a minha trajetória acadêmica no direito penal. Então, eu escrevi uma dissertação de mestrado no direito penal econômico, então eu me debruçava ali sobre questões relacionadas ao compliance criminal e como poderia haver uma perspectiva de diminuição de conflitos relacionados à corrupção empresarial dentro de programas de compliance, tá? Na minha transição do mestrado para o doutorado, eu acabei sendo sugada pelo processo penal. Então, eu conheci o professor, que é meu grande mestre, o professor Jacinto Nelson de Miranda Coutinho, e de lá para cá não saí mais do processo penal. Então, é no processo penal que eu vejo a principal forma de transformação do sistema de justiça criminal. Eu tenho, a bem da verdade, né, bastante simpatia com o abolicionismo, ou com os abolicionismos penais, por não acreditar no sistema de justiça criminal como forma de resolução de conflitos, tá? Mas dentro daquela linha que eu sempre gosto de lembrar, para quem não conhece, uma famosa frase do Eduardo Galeano, em que ele diz que quando nós olhamos quando nós estamos na areia de uma praia e nós olhamos para o mar, a gente vê aquela linha do horizonte que parece que nunca vai chegar, né? Como se aquela linha do horizonte do mar fosse infinita. E a verdade é que se nós fôssemos nadar ou navegar numa linha reta, muito provavelmente demoraríamos muito para chegar em algum lugar, né? E aí ele diz que a utopia é aquela linha do horizonte, né? Por mais que a gente provavelmente não demore para chegar lá do outro lado, para atravessar aquele oceano todo, o importante é navegar, né? Então eu acho que esse navegar quem cumpre esse navegar é o processo penal. Quem cumpre a função de democratizar o sistema de justiça criminal, que é a barbárie no Brasil. E se vocês estão aqui cursando uma pós-graduação em advocacia criminal, provavelmente são advogados e advogadas criminalistas, sabem do que eu estou falando, da barbárie do sistema de justiça criminal. Então, nesse sentido, o que o processo penal me sugou, e eu não consegui mais sair daqui.
porque eu vejo no processo penal essa perspectiva do caminhar, do navegar e do, enfim, democratizar ou tentar democratizar através da luta processual penal, das reformas processuais penais, né? Tentar democratizar a barbárie ou diminuir a barbárie que é o sistema de justiça criminal. Tá? Então, eu escrevi uma tese de doutorado sobre o autoritarismo processual penal, especificamente em relação à criminalidade econômica. Então, eu me debrucei muito no meu doutorado sobre a Operação Lava Jato e sobre como a expansão dessa chamada criminalidade econômica exacerbou um autoritarismo processual penal bastante perigoso. Hoje, eu faço estágio de pós-doutorado na Universidade Federal do Paraná e eu me dedico a estudar reformas processuais penais, tá? Então, esse tema da justiça penal negocial abre bastante campo de reflexão para esse meu tema atual de pesquisa de pós-doc, que são as reformas processuais penais. Então, eu vou tratar disso aqui com vocês, tá? Porque eu acho que talvez seja a coisa mais importante para a gente fazer hoje no processo penal, identificar dentro das reformas processuais penais, especialmente na América Latina, o que a gente pode sugar disso, o que a gente pode incorporar no nosso processo penal, para que a gente possa caminhar para uma possível democratização ou diminuição disso que eu chamo aqui de barbárie do sistema de justiça criminal. Tá? Então, acho que isso seria um pouco da apresentação, né? E com a tecnologia e mídias sociais e redes sociais, a gente mais ou menos se conhece, então eu imagino que alguns e algumas possam até me conhecer de algum lugar, de alguma aula, de alguma palestra, de rede social, enfim. Então convido vocês, né, a mergulharem aqui comigo nessa aula e que eu espero que eu possa trazer algum conhecimento que possa ser incorporado por vocês na prática criminal, na prática profissional de vocês, tá? Então, assim, eu vou primeiro apresentar o cenário, um cenário que propiciou a discussão de justiça penal negocial no Brasil. Apresentar o cenário é um pouco trazer uma historicização, então é um pouco... Peço desculpas pelo barulho de obra, tá, gente? Mas acontece, né? Apresentar um cenário, então, o cenário, né, de onde vem essa discussão recair na historicização, né? Então, pensar da onde vem historicamente essa discussão, tá? Da onde vem para onde que a gente quer chegar. Então, eu vou começar trazendo esse panorama histórico, um cenário da discussão da justiça penal negocial, especialmente no Brasil, mas também, obviamente, inserido no mundo e na América Latina, para depois a gente poder analisar especificamente cada um, né, dos acordos que a gente tem no Brasil hoje, ou principalmente, ou especialmente os principais acordos que a gente tem no Brasil hoje. E por fim, eu quero trabalhar com vocês e trazer aqui a reflexão, a questão das reformas processuais penais, tá? Que é um tema que acaba sendo desenvolvido a partir da análise dessa expansão que a gente vive hoje de uma justiça penal negocial. E aí, é claro, tentar estabelecer algumas críticas para que a gente possa pensar juntos aí, especialmente porque estamos aqui entre advogados e advogadas, tá? Eu vou depois disponibilizar material, a gente tem uma excelente bibliografia sobre esse tema, uma bibliografia especializada sobre esse tema de pesquisadores e pesquisadoras críticos que não trabalham com o tema da justiça penal negocial de forma simplista ou superficial, tá? Então, vou deixar o material também de apoio para vocês e sempre também me coloco aqui à disposição para solucionamento de dúvidas, podem entrar em contato comigo. Eu acho que, como advogados e advogadas, né, como defesa, a gente precisa, né, se perceber dentro da mesma luta,
Então, me coloco aqui totalmente à disposição. Então, vamos lá, né, gente? Por que a gente tem aqui um módulo inteiro de justiça penal negocial? Algo que talvez há 3 anos atrás não fosse necessário ser tratado. Então, a gente tratava ali dentro da análise da lei dos juizados especiais, né, dentro da lei 9.099, dos dispositivos que eram até então os dispositivos de acordos penais no Brasil, especificamente transação penal e suspensão condicional do processo, mas é especialmente a partir da lei anticrime que a gente tem a incorporação, né, ou a expansão da justiça penal negocial no Brasil. E o que é esse cenário, né, que traz questionamentos diversos e questionamentos complexos no Brasil hoje, no processo penal brasileiro hoje? Esse cenário é um cenário que surge a partir da discussão da morosidade judicial, né? E a partir da discussão da morosidade judicial é que foram nos últimos anos propostas transformações, né, do processo penal de forma que se realizassem instrumentos mais eficazes, prestem atenção nessa palavra, de concretização do poder punitivo estatal. Então, é verdade que em países da América Latina que incorporaram uma justiça penal negocial bastante intensa, a partir de uma reforma processual penal adversarial, acusatória, e eu vou daqui a pouco explicar o que eu entendo, né, por sistemas processuais penais, que eu acho que esse é um pano de fundo da nossa discussão aqui. É verdade que dentro da discussão de uma expansão da justiça penal negocial na América Latina, a gente tem a incorporação disso em países que reformaram os seus códigos em direção a um processo penal mais acusatório, mais democrático, né? Mas não há dúvidas também de que a expansão de uma justiça penal negocial visou instrumentalizar o poder punitivo estatal, tá? Isso gera uma concretização ou uma tentativa de dar maior eficiência ao poder punitivo estatal, especialmente a partir de relativizações que se deram a direitos e garantias fundamentais. Por quê? Porque se a gente está falando, né, de punição, de sistema de punição estatal, a gente está de alguma forma também falando de proteção de liberdades públicas, né, de liberdades individuais. E falar na expansão de uma justiça penal negocial é recair em algum tipo, em alguma medida de relativização de direitos e garantias fundamentais. Então, esse é um tema polêmico, especialmente por causa disso, né? Porque não há como a gente defender a expansão de uma justiça penal negocial sem falar que, em contrapartida, isso gera uma relativização, em alguma medida, de direitos e garantias fundamentais, tá? Uma das principais projeções que nós podemos fazer nesse sentido diz respeito especificamente a essa ideia de aceleração e de simplificação procedimental, que visa abreviar o processo penal. E o que é o processo penal? É o caminho necessário para a imposição de uma sanção. Ou seja, a gente está falando aqui de aceleração e de simplificação procedimental com vistas a abreviar o caminho necessário para a imposição de uma sanção. O maior expoente hoje na aceleração desse procedimento é a justiça negocial, tá? Especialmente representada pelo Instituto da Barganha. Então, isso é um fenômeno, né, gente, que representa uma tendência bastante contemporânea, não só no Brasil, mas em todo o mundo. É um fenômeno que representa uma tendência contemporânea do reconhecimento estatal da necessidade de colaboração do acusado com a persecução criminal.
por meio do quê? Do reconhecimento da sua culpabilidade e ou da incriminação de terceiros, né? Com vistas a, então, facilitar a atividade acusatória, na medida em que acaba afastando, né, o imperativo de comprovação integral dos fatos incriminatórios, né? Esse, então, é um panorama que a gente vai tentar desenvolver aqui e desenvolver a partir de uma análise crítica, né, das tendências de ampliação dos espaços de consenso no processo penal brasileiro. Vou tentar pautar essas críticas fundamentalmente pelo cenário de exemplos estrangeiros. Vou tentar pautar também a nossa análise a partir de propostas legislativas, de construções doutrinárias, e tentar estabelecer com vocês, né, um panorama de como isso vem acontecendo em países da América Latina que reformaram os seus códigos, tá? Então vamos lá. Para a gente começar. Bom, antes de mais nada, então, a gente precisa lembrar, né, que a primeira vez que se começa a discutir a questão da justiça penal negocial no Brasil foi especificamente com os juizados especiais criminais, né? Então, ali nos anos 90, a gente tem, né, a tentativa de desburocratização do sistema de justiça criminal, a gente tem o início, né, das discussões relacionadas a maior eficientismo da justiça penal, ligada, sim, a uma necessidade de maior celeridade do sistema, mas também há uma discussão que ganha bastante pauta ali nos anos 90, a partir do movimento que foi encabeçado pelo professor Jacinto, pelo Hamilton de Carvalho, que se chamava na época direito alternativo, né? As discussões daquele chamado alternativo também se pautavam numa discussão que vigora até hoje, né? Relacionada à ineficiência ou a não realização dos motivos e das funções declaradas do sistema penal, né, qual seja ressocializar, evitar novos conflitos, né? Então, diante da não crença, né, da descrença no sistema de justiça criminal para esses fins os quais ele declara e sempre declarou, surge esse chamado direito alternativo, e isso acaba desembocando, né, em 1995, com a criação da Lei dos Juizados Especiais Criminais, a Lei 9.099, que é onde nós temos no Brasil, pela primeira vez, a introdução, né, de mecanismos de justiça penal negocial no âmbito processual penal. Especificamente, então, a gente tem uma lei, né, que buscou retirar do âmbito da justiça comum crimes de menor potencial ofensivo, né? Então, crimes que tecnicamente tivessem uma pena máxima até 2 anos deveriam ter uma forma de um procedimento mais célere e menos burocratizado, né? Esse procedimento então culminou com o chamado procedimento ou rito sumaríssimo, né? E a possibilidade, então, de 2 tipos de acordo. Eu não vou aqui ficar fazendo uma análise dogmática, né, de cada um desses acordos, apesar de que vou trabalhar um pouco com cada um deles, mas acho que talvez o mais importante aqui para nós seja realmente estabelecer um panorama crítico, né, a respeito disso que nós chamamos de procedimento abreviado. Mas o que acontece então com a Lei 9.099 é que ela introduz 2 procedimentos, 2 institutos, né, a transação penal e a suspensão condicional do processo. A transação penal, ela impede
né, a própria persecúcio. Então, é um mecanismo de impedimento do oferecimento da denúncia por parte do Ministério Público. Está lá no artigo 76 da Lei 9.099 especificamente cabe para crimes de menor potencial ofensivo. Ainda que a gente tenha, né, alguns livros mais conservadores, manuais conservadores de processo penal, que vão dizer que a justiça penal negocial no Brasil sempre existiu e sempre foi utilizada, a verdade é que, para a grande maioria dos crimes, né, que geram pena de prisão e que efetivamente necessitariam de meios alternativos de resolução de conflitos, esses tipos de procedimentos abreviados pouco existiam. Né? Então, se a gente for pensar, né, na grande gama de crimes que leva pessoas à persecução criminal, não são crimes essencialmente de menor potencial ofensivo, né? Especialmente se a gente pensa que crime de tráfico de drogas, que representa quase 70%, né, da prisão e da persecução crimes no Brasil, crimes patrimoniais, né? Enfim. Então, a transação penal, né, sendo esse instituto previsto ali no artigo 76 da Lei 9.099, sendo cabível para crimes de menor potencial ofensivo, ou seja, com pena máxima até 2 anos. Para além desse instituto, a Lei 9.099 também previu a suspensão condicional do processo. Suspensão condicional do processo não se confunde com suspensão condicional da pena, né? A suspensão condicional da pena está no Código Penal e, como o próprio nome diz, já teve uma pena, né? Então já teve aqui uma condenação. A suspensão condicional do processo, ela impede o próprio prosseguimento do feito. Então, ao contrário da transação penal, na suspensão condicional do processo, o Ministério Público denuncia, ele oferece a denúncia. Então, nesse sentido, entre esses dois tipos de acordo, a transação penal e a suspensão condicional do processo, a transação penal é mais benéfica ao imputado. Porém, em algumas hipóteses de não cabimento da transação penal, há a possibilidade de o Ministério Público possibilitar uma suspensão condicional do processo ao acusado e à sua defesa. Lembrando sempre que em todos os tipos de acordo é necessária a presença, né, do defensor nessa mesa de negociação. Então, na suspensão condicional do processo, o Ministério Público oferece a denúncia. Muitas vezes, no mesmo momento do oferecimento da denúncia, ele já propõe esse acordo, que é a suspensão condicional do processo, né, de forma a impedir o prosseguimento do feito, de forma que a priori o imputado já possa cumprir ali algumas condições, por isso se chama suspensão condicional do processo, e cumprindo, assim como na transação penal, já cumprindo algumas medidas, isso extingue a punibilidade dele, extingue a pena dele, né, não gerando nenhum tipo de anotação, a não ser anotação para fins de não possibilidade de acordos nos próximos 5 anos, tá? A diferença da suspensão condicional do processo para a transação penal é que na suspensão condicional do processo, o legislador, na Lei 9.099, previu que caberia para crimes com pena mínima até 1 ano. Então, nesse sentido, cabe suspensão condicional do processo para crimes que não sejam de menor potencial ofensivo. Então, se eu tenho um crime, por exemplo, com uma pena mínima de 6 meses ou até uma pena mínima de 1 ano e a pena máxima de 3 anos, esse crime não é um crime de menor potencial ofensivo, mas é um crime em que caberá suspensão condicional do processo. Ainda que não caiba a transação penal, caberá suspensão condicional do processo. Tá? A suspensão condicional do processo está prevista no artigo 89 da Lei 9.099, e gera as mesmas consequências jurídicas da transação penal. Esses dois tipos de acordo, então, existem no Brasil, existiam no Brasil desde 1995, tá? O que acontece é que, nos últimos anos, a gente tem a discussão sobre a possibilidade de expandir esse tipo de procedimento, chamado procedimento abreviado, no Brasil e na América Latina. Isso é uma tendência da América Latina. O que a gente
gente teve na América Latina nos últimos anos, nas últimas décadas, tá? Durante os anos 80 e os anos 90, tanto o Brasil quanto os principais países da América Latina estavam se redemocratizando, estavam saindo de governos autoritários e ditatoriais. No Brasil, nós estávamos saindo no meio dos anos 80, né, de um regime ditatorial militar. A mesma coisa acontecia nos principais países da América Latina. E a história nos conta que momentos de redemocratização, momentos pós-autoritários, tendem a ser momentos muito propícios politicamente falando, e especificamente momentos muito propícios para se fazer passar reformas em relação ao sistema de justiça criminal. Nós sabemos que a pauta do sistema de justiça criminal ela é recorrentemente assimilada, né, por movimentos conservadores, movimentos normalmente ligados mais à direita política e, consequentemente, normalmente atrelados a um discurso de um punitivismo, né, que nós vimos acontecer no Brasil nos últimos anos. Então, quando nós saímos de momentos autoritários, de governos autoritários, há quase um consenso entre direita e esquerda de que algo precisa ser feito em relação a punir pessoas, em relação a forma como o Estado pune pessoas, né? A esquerda levantando a pauta de que é necessário respeitar direitos e garantias individuais, e a direita levantando a pauta da eficiência, da maior eficiência na punição. Então percebam que quando a gente está falando aqui de um procedimento abreviado, de alguma forma a gente está introduzindo a questão da eficiência, né? Então, falar em uma reforma processual penal que vai, de um lado, possibilitar e garantir maiores direitos e liberdades individuais, de outro lado, isso também garante uma maior eficiência na punição, porque punir errado ou punir de forma ilegal, injusta, não é punir bem, né, ou punir rápido. Muitas vezes essa punição, né, sem regramento, sem respeito às regras do jogo, acaba depois lá para frente gerando uma nulidade processual, que tem que refazer todo o processo, ou o crime prescreveu. Então a direita se observou isso, né, e com a observância disso houve um consenso entre direita e esquerda no sentido de que era necessário mudar o sistema de justiça criminal nesses países. Então, com exceção do Brasil, todos os países da América Latina, mas assim, gente, todos sem exceção, reformaram os seus códigos, tá? Reformaram os seus códigos e reformaram os seus sistemas de justiça penal, no sentido de caminhar para um processo penal acusatório, um processo penal adversarial. O que é isso? Né? Um processo penal acusatório versus um processo penal inquisitório. Quando a gente estuda o processo penal é a forma com que o Estado investiga ou acusa pessoas. E a forma como o Estado investiga ou acusa pessoas pode se dar basicamente sob dois espectros. Esses dois espectros sempre relacionados à gestão da prova. Quem tem a gestão da prova? Quem pode produzir provas nesse processo? Se eu coloco nas mãos do juiz a possibilidade de produção de provas, de gestão da prova, não é decisão sobre a prova, tá? É gestão da prova mesmo. Se eu coloco nas mãos do juiz, se eu possibilito de alguma forma, em alguma medida, que o juiz tenha controle da produção probatória e da gestão de provas, todos os institutos desse processo penal vão acabar recaindo em um tipo de processo penal que nós chamamos de inquisitório, né, em que eu tenho aquele órgão julgador se confundindo com a função de parte, ou seja, aquele órgão julgador deixando de ser imparcial, do latim partial, parte,
né? Então, quando eu possibilito que o juiz possa absolver mesmo em casos em que o Ministério Público quando eu possibilito que o juiz, possa condenar, mesmo nas hipóteses de pedido de absolvição do Ministério Público, quando eu possibilito prisão preventiva de ofício pelo juiz, sem que o Ministério Público ou a autoridade policial tenham requerido essa prisão preventiva, quando eu possibilito ao juiz a produção antecipada de provas, enfim, isso gera um tipo de processo penal que nós chamamos então de processo penal inquisitório. Por outro lado, se eu retiro radicalmente, totalmente do juiz a possibilidade de gestão da prova, de produção probatória, eu impeço que, dentro da relação jurídica processual em que eu tenho um juiz e as partes, esse juiz não pode descer se aproximando nem de uma parte nem de outra, esse processo penal é o que nós chamamos de processo penal acusatório ou adversarial, porque é um processo penal efetivamente de adversários, nesses cantos aqui, adversários no processo. O juiz é alguém que tem como função fazer controle de legalidade, né, dessas provas e desse processo. O juiz tem a função de garantir os direitos e liberdades individuais de alguém que está sendo imputado de um crime, que está sendo acusado ou investigado de um crime. Tá? Dentro desse espectro, o que nós temos então? Nessas reformas processuais penais na América Latina, houve não só a modificação legislativa normativa dos códigos de todos esses países, todos sem exceção, como também uma mudança cultural e uma mudança no comportamento dos agentes do sistema de justiça criminal. Então, juízes foram tecnicamente capacitados para agirem de acordo com esse novo processo, um processo penal acusatório, né? De forma que, dentro desse espectro de um processo penal de partes, cujas partes produzem prova, cabe às partes, e única e exclusivamente a elas, produzirem provas, porque se eu dou ao juiz a possibilidade de produção probatória, o juiz desce da sua posição de imparcial e se aproxima de uma das partes. Houve, junto com a implementação desse novo processo penal acusatório em países da América Latina, um novo modo de funcionamento que também foi implementado, chamado procedimento abreviado. Tá? Então, houve sim, junto com as reformas processuais penais na América Latina, a opção pelo fortalecimento de mecanismos consensuais nesse contexto latino-americano. Tá? E aí, se a gente for pensar as origens disso, em que pese existam sim diversas incompatibilidades, né, entre talvez o maior expoente da justiça negocial, que seja o plea bargaining norte-americano, de tradição anglo-saxônica, de sistema common law, né, com os países latino-americanos, de tradição inquisitorial, de um sistema jurídico civil law, né? O que aconteceu foi que houve esse transplante, houve essa implementação de inspiração e de origem anglo-saxônica, tá? Para atender ao aumento do número da criminalidade e da tipificação de condutas e, consequentemente, da sobrecarga dos processos judiciais, que passaram a enxergar na justiça negocial um tipo de solução, né, para tornar a resolução desses casos mais eficiente. Então vejam como isso atende a algumas pautas mais progressistas de esquerda, que pediam por maior respeito às liberdades individuais, e também atende a pautas mais conservadoras de direita, que lutam e que brigam, né, por resolução de conflitos de forma mais eficiente e mais rápida. Tá? Então, desde o início das discussões, nos países latino-americanos, nessa transição de sistemas inquisitórios para sistemas predominantemente acusatórios, a justiça criminal passou por uma mudança de discurso, tá? Que postulava
pela proteção, pela tutela dos direitos humanos, e que acaba recaindo na fundamentação de um plano de desenvolvimento econômico, tá? E esse é o dilema. Esse dilema é o pressuposto básico, tá? Na construção de um processo penal que hoje se vê diante dessa expansão, né, do sistema punitivo e da expansão de um juízo abreviado relativo a uma justiça penal negocial, tá? Continuando então, o que nós tivemos ao contrário, né, na contramão do que aconteceu nesses países na América Latina, durante os anos 80, 90 e alguns inícios dos anos 2000, no sentido de se redemocratizarem, no sentido de ter havido esse consenso entre setores progressistas e conservadores num horizonte, né, de implementação de um sistema processual penal acusatório. O que tudo isso tem a ver com justiça penal negocial e como que isso aconteceu na realidade brasileira. O Brasil acabou, diferentemente desses países, perdendo a oportunidade política de discutir uma reforma processual penal. Tá? Então a gente não reformou o nosso código, o nosso sistema processual penal. Nós temos ainda um código de processo penal em vigor atualmente, que data de 1941, ou seja, bastante ultrapassado, não só temporalmente, mas ideologicamente, né? Se a gente for estudar historicamente, né, as origens do nosso Código de Processo Penal de 1941, nós encontramos, e eu recomendo inclusive a leitura da minha tese, tá aí no Google, vocês facilmente encontram, eu faço ali uma análise histórica da origem do nosso Código de Processo Penal. O nosso Código de Processo Penal ele tem uma origem bastante autoritária, né, no seu cerne, uma vez que foi encomendada durante os anos, durante a era Vargas. Esse novo código, essa nova codificação foi encomendada pelo seu ministro da Justiça, que era Francisco Campos. Inclusive, se vocês abrirem o Código de Processo Penal atual, a exposição de motivos do nosso código está lá, ainda assinada por Francisco Campos. E o que Francisco Campos fez? Francisco Campos basicamente copiou uma outra legislação que tinha recém sido aprovada na Itália, chamado Código Rocco, que foi, por sua vez, encomendado por ninguém menos que Mussolini. Mussolini encomenda uma nova codificação para o seu ministro da Justiça, Rocco, que então dá nome àquele projeto, àquela nova codificação, Código Rocco italiano, Código de Processo Penal italiano de 1930, cujo objetivo era a efetivação de práticas punitivas sem garantias e sem direitos aos acusados e imputados em processo. Pouco tempo depois, então, a gente tem o Brasil imitando a Itália, coisa de 10 anos depois, muito semelhante o processo que acontece de Getúlio Vargas encomendar um novo código para o seu ministro da Justiça, tal qual Mussolini encomendou um novo código para o seu ministro da Justiça, e então Francisco Campos se inspira na redação desse código, né, que foi redigido por Alcântara Machado, então professor de Direito da USP, há essa inspiração, então, na codificação italiana. Na minha tese eu faço uma análise quase artigo a artigo, né, de como os artigos do Código de Processo Penal brasileiro de 1941 eram bastante parecidos com o Código Rocco italiano. É claro que nós tivemos, né, a promulgação de uma Constituição Federal em 1988 no Brasil. Nós tivemos pequenas reformas parciais, as mais importantes que reformaram parcialmente o Código de Processo Penal brasileiro aconteceram em 2008, depois em 2011 e agora a última em 2018/2020, né, proveniente da chamada Lei Anticrime, Lei 13.964 de 2019, que modifica alguns dispositivos do nosso Código de Processo Penal. Mas a verdade é que a essência dele ainda é inquisitória. Ideologicamente é um código que necessita ser reformado.
E ao contrário dos países da América Latina, que passaram por essas reformas, não só normativas, mas muito principalmente cultural, de modificação da atividade jurisdicional, no sentido de não mais haver uma gestão da prova por parte do juiz, eu tenho efetivamente a implementação nesses países da América Latina de um juiz imparcial. E junto com esse juiz imparcial, na América Latina, houve a implementação de institutos de justiça penal negocial. Por quê? Porque nessas reformas processuais penais, quando nós estudamos historicamente, né, a origem do sistema adversarial, acusatório, isso nos remonta, o sistema acusatório, a um sistema de common law. Tá? Então, se vocês forem estudar as origens do sistema acusatório, recorrentemente as origens do sistema acusatório estão ligadas a um modelo anglo-saxão, né, de direito inglês, né, que realiza a sua forma de persecúcio de forma pública, de forma eminentemente oral, com juízos orais, realizados na arena pública, numa perspectiva muito semelhante ao que hoje compreendemos no Brasil como tribunal do júri, né? Então, esses mecanismos que acabam sendo introduzidos perante essas reformas processuais na América Latina geram não só a proposição desses procedimentos abreviados, como também a imposição de um processo penal não mais obrigatório, ou seja, a ação penal de iniciativa pública deixa de ser obrigatória e passa a vigorar a partir do princípio da discricionariedade. Ao contrário disso, no Brasil nós temos ainda a existência nos crimes de ação penal de iniciativa pública, que são a maioria dos crimes, a proposição ainda de uma ação penal pública obrigatória. Nós sabemos que esse obrigatório deve ser colocado entre muitas aspas, porque diante da necessidade imposta por esse princípio de que o Ministério Público, diante de fatos aparentemente criminosos, tivesse que denunciar todos esses fatos, nós sabemos que seria absolutamente e efetivamente impossível, né, que o Ministério Público oferecesse denúncias de todos os crimes, aparentemente, ou de todos os fatos aparentemente criminosos. Porque senão nós estaríamos tendo essa aula na prisão. Então nós sabemos que o sistema de justiça criminal vigora a partir de uma discricionariedade, ainda que por debaixo dos panos. Vigora a partir de uma seletividade. A polícia não consegue prender todo mundo que comete crime. O Ministério Público não consegue denunciar todo mundo que comete crime, assim como os juízes não conseguem condenar todo mundo que comete crimes. Todo mundo que comete crimes. Por quê? Criminosos todos somos em potencial, na medida em que nós temos quase 2.000 tipos penais, portanto 2.000 crimes no Brasil. Todos somos criminosos em potencial. Então, dizer que o princípio que vigora para a ação penal pública no Brasil é o princípio da obrigatoriedade é escapar à realidade do sistema de justiça criminal que opera mediante uma seletividade, né? Então, nas reformas processuais desses países que eu estou aqui comentando com vocês, houve então essa proposição de um sistema processual penal acusatório, adversarial, cujas origens remetem a um sistema de justiça de common law, cujo princípio de ação penal deixa de existir mediante uma obrigatoriedade e passa a existir a partir de uma discricionariedade. Essa discricionariedade é propositiva, portanto, de procedimentos abreviados de justiça penal negocial. Portanto, nós tivemos no Brasil o escape, né, a perda desse momento, que seria um momento propiciamente bom, um momento politicamente propício para se fazer passar reformas. Perdemos isso. Tá? Então ainda temos um Código de Processo Penal bastante obsoleto, que remonta a 1941, mas que
há 3 anos atrás, um pouquinho mais de 3 anos atrás, se viu diante de uma importante reforma que se deu a partir do chamado pacote anticrime. Então, eu imagino que todos vocês já devam ter estudado bastante as alterações promovidas pelo pacote anticrime, que recebeu esse nome, essa alcunha, né? Quem recebeu essa alcunha foi então a Lei 13.964 de 2019, e ela recebe essa alcunha por essencialmente propor modificações em diversas legislações do sistema de justiça criminal. Então, houve modificações por essa lei 13.964 do Código Penal, do Código de Processo Penal, da Lei de Execuções Penais, do Estatuto do Desarmamento, da Lei de Crimes Hediondos, da Lei de Interceptações Telefônicas, Lei de Organizações Criminosas e o Código de Processo Penal Militar. Tá? Então, portanto, um pacote anticrime que merece críticas também pela própria alcunha, né, de anticrime, como se fosse possível a defesa de algo que fosse pró-crime. Né? Mas, enfim, o que acontece é que no campo processual penal, essa lei ela introduz, com aprovação em dezembro de 2019 e entrada em vigor em janeiro de 2020, de diversos dispositivos que introduzem garantias. Então, se nas outras áreas, penal, material, lei de execuções penais, enfim, essa lei foi uma lei de cunho bastante punitivista, aumentando penas, etc. e tal. No campo processual penal, a lei anticrime introduziu belos dispositivos de garantias e de direitos, consagradores de garantias e de direitos. Acontece que, como muitos de vocês imagino que saibam, os principais artigos, né, consagradores desses direitos e garantias foram objeto de ações de inconstitucionalidade que foram ajuizadas no STF. A dança das cadeiras no STF na época, janeiro de 2020, acabou fazendo com que o ministro Fux, né, decidisse em uma liminar que os principais dispositivos que consagrariam um sistema acusatório no Brasil, que consagrariam o juiz de garantias no Brasil, que consagrariam a eliminação do conteúdo de inquérito policial, né, posteriormente, do julgamento pelo juiz, impediram esses dispositivos de entrarem em vigor. Inclusive, no próximo dia 24 de maio de 2023, está pautado, né, para julgamento, para retomada de julgamento, a questão do juiz de garantias, e nós devemos ficar bastante atentos a esse julgamento. Mas a questão é que essa lei anticrime introduz no Brasil, então, nos artigos 3º A, B, C, D, E, F, no Código de Processo Penal, introduz o chamado juiz de garantias, assim como também introduz, ainda que o juiz de garantias, né, tenha ficado suspenso por força dessas ADIs, introduz talvez o acordo mais importante que nós tenhamos hoje no âmbito da justiça penal negocial no Brasil, que é o acordo de não persecução penal, né, o chamado ANPP. O que a gente tem então em relação ao ANPP, né, no Brasil? A gente tem a ampliação, a expansão do espaço de negociação no processo penal. Primeiro porque a pena mínima combinada para a possibilidade de aplicação do acordo de não persecução penal é uma pena mínima bastante maior do que aquela prevista para os crimes de menor potencial ofensivo, portanto, para a transação penal, né? O acordo de não persecução penal ele é bastante semelhante à transação penal no sentido de impedir a denúncia, de impedir o oferecimento de denúncia por parte do Ministério Público, com a diferença de que é cabível para crimes com pena mínima até 4 anos. Então percebam que cabe inclusive para tráfico privilegiado, desde que, né, o sujeito não tenha realizado outros acordos anteriormente, e também desde que ele confesse. Esse requisito é bastante criticável, tá? E também desde que esse crime com pena mínima até 4 anos não tenha sido realizado mediante violência ou grave ameaça.
Então, hoje nós temos no Brasil, além da transação penal, da suspensão condicional do processo, que são 2 acordos que já existem desde 1995, para crimes de menor potencial ofensivo e ou para crimes com pena mínima até 1 ano, nós temos hoje, então, essa expansão do espaço de negociação com a implementação do acordo de não persecução penal. Eu recomendo a leitura, né, do dispositivo que previu o acordo de não persecução penal no Código de Processo Penal, porém o que me parece mais importante que a gente faça aqui agora é tentar entender por que mesmo com a previsão desse acordo no processo penal brasileiro, ainda há uma resistência por parte dos agentes do sistema de justiça criminal, especificamente aqui estou falando de membros do Ministério Público, em proporem esse acordo em crimes e em hipóteses em que efetivamente os requisitos estão preenchidos. Eu vou dar um exemplo aqui do tráfico privilegiado, tá? Tráfico privilegiado sempre foi motivo de denúncia por parte do Ministério Público como tráfico privilegiado. O que eu vejo na advocacia criminal é que com a implementação, com a previsão legislativa do acordo de não persecução penal, hipóteses manifestamente de tráfico privilegiado deixaram de ser oferecida denúncia, membros do Ministério Público deixam de oferecer denúncia por tráfico privilegiado para impedir a propositura do acordo de não persecução penal. Entendem? Então, até gostaria depois de poder ouvi-los, a experiência de vocês em relação a isso, mas me parece bastante problemático, né? Pensar que, a despeito da existência da previsão legal desse instituto, há uma resistência, né, por parte de membros do Ministério Público de realmente reconhecerem esse instituto como um direito subjetivo do réu. E pensarem, né, esse instituto, né, esse acordo, como uma discricionariedade do Ministério Público. Inclusive, na jurisprudência, nós temos, né, esses 2 posicionamentos, pensando que, obviamente, o posicionamento em relação à identificação dos acordos penais, né, como um direito subjetivo do réu, sejam efetivamente defendidas, né, por advogados e advogadas criminalistas, e a posição no sentido de ser um direito, um poder discricionário do Ministério Público, ser um posicionamento defendido por membros do Ministério Público e também do Poder Judiciário. Isso me parece bastante problemático, né? Me parece que não deveria haver dúvidas de que diante da existência de requisitos objetivos, de possibilidade de confissão do imputado, ainda que pudéssemos criticar esse requisito, pena mínima até 4 anos, crime sem violência ou grave ameaça, que fosse oportunizada a possibilidade desse acordo ao imputado. E por que é que no Brasil acontece essa resistência, então? Bom, me parece bastante claro pensar que essas reformas parciais do processo penal brasileiro acabam não surtindo o efeito necessário à implementação de um novo modo de pensar, a implementação de um novo processo penal que seja efetivamente acusatório, adversarial. Por quê? Porque, como eu disse, talvez esteja até sendo um pouco repetitivo aqui, os países da América Latina, ao reformarem os seus códigos, não reformaram apenas normativamente, apenas no plano normativo. Reformaram, e aí talvez aqui seja a reforma, a principal mudança, reformaram no campo da mentalidade. Foram questionados juízes do Chile, por exemplo. Eu estive no Chile observando o sistema de justiça criminal deles. Recentemente, esse ano, eu estive no México também observando a convite do Poder Judiciário do México, a convite deles, observando os mecanismos de alteração do processo penal deles. E talvez a mudança mais significativa seja exatamente essa. No Chile, por exemplo, foi questionado aos juízes se eles estariam aptos a atuarem mediante essa nova lógica
acusatória / adversarial, né? E foi proposto para que juízes, magistrados que estivessem atuando há muitos anos, imaginem, 30, 40 anos, atuando daquela forma inquisitorial, ou seja, correndo atrás de provas, produzindo provas, se identificando como parte, que pudessem se aposentar, portanto. Né? Porque houve um compromisso real, um compromisso radical na implementação desse sistema processual acusatório. E o que me parece é que no Brasil, diante dessas pequenas reformas, que não alteraram substancialmente o código, ainda temos aquele código de 1941, o que acontece é que ideologicamente, culturalmente, na prática, a prática dos agentes do sistema de justiça continua a mesma. Então, a despeito de nós termos, por exemplo, um artigo, né, no Código de Processo Penal que diga que o juiz, por exemplo, não pode julgar, sentenciar apenas com base em elementos colhidos no inquérito policial, nós sabemos, nós advogados e advogadas, que muito possivelmente ao ter contato com o inquérito policial, com os autos de investigação, o juiz já formou a sua convicção. E ele apenas vai encontrar argumentos para fundamentar a sua sentença, outros. Ele apenas vai argumentar e fundamentar a sua sentença com alguma coisa que não esteja no inquérito policial. Percebam? Então, essas brechas que nós ainda temos no nosso Código de Processo Penal comprovam que a mentalidade dos agentes do sistema de justiça ainda é uma mentalidade inquisitória no sentido de confusão da função do juiz com a função de parte, tá? E isso reverbera, né, na impossibilidade prática de que esse acordo de não persecução penal, né, que vem 2019-2020 para ampliar os espaços de negociação no Brasil, acabe sendo, né, reprodutores de uma lógica não acusatória, não adversarial e, consequentemente, completamente contrária a um modelo de common law que deveria estar como base, né, e como fundamento desses modelos de negociação, entendem? Então, o que eu quero deixar claro aqui para vocês é que falar em justiça penal negocial é falar, evidentemente, em um processo acusatório, em um processo de igualdade entre as partes. O juiz não participa do acordo. As partes são quem participam. As partes são os protagonistas. É um sistema de adversários. É um sistema adversarial. O juiz não participa, o juiz não desce da sua função de juiz. Ele não se aproxima de nenhuma ou de outra parte. Se eu não tenho isso como base bem estruturada, ao se implementar um modelo de justiça penal negocial sob uma base inquisitória, o que a gente vai ter vai ser mais barbárie. O que a gente vai ter vai ser um juiz que vai participar, que vai dar pitaco de acordos, como, por exemplo, delação premiada. A gente tem no Brasil 4 tipos de acordos, tá? Falando em justiça penal negocial, nós temos, então, a transação penal e a suspensão condicional do processo previstas na Lei 9.099. Nós temos a colaboração premiada, né, a delação premiada, que já existe no Brasil há muito tempo, mas cuja expansão real se deu com a Operação Lava Jato. E, por fim, nós temos o acordo de não persecução penal, que entra em vigor no Brasil com a Lei Anticrime. Tá? Se a gente não tem uma base estruturada de processo penal acusatório, adversarial, esses mecanismos de acordo vão se dar a partir de uma desigualdade entre as partes, a partir de uma ideia de que o Ministério Público impõe discricionariamente, ou até mais radicalmente falando, arbitrariamente, né, determinadas condições arbitrárias para a imposição desses acordos, e o que é pior, né, não raras vezes nós vemos também uma atuação ainda que
que não tão explícita assim, do juiz. Durante a Operação Lava Jato, foi possível ver bastante, né, a atuação judicial em acordos de delação premiada, no qual nós sabemos que não deveria ter acontecido. Né? Acordo de delação premiada, qualquer outro tipo de acordo que tenha atuação do juiz durante a mesa de negociação, deve ser considerado nulo. Esse acordo é um acordo ilegal, é um acordo que se dá contrariamente ao dispositivo de lei. Tá? Então, aqui já antecipando um pouco a crítica que eu queria fazer com vocês, no sentido de que, para se falar em expansão da justiça penal negocial, eu preciso ter uma base muito bem estruturada, e essa base estruturada se deu na América Latina, essa base estruturada inexiste, infelizmente, no Brasil. Tá? Bom, o que a gente pode falar mais ainda sobre esse tema? Bom, então a gente já falou um pouco da transação penal, da suspensão condicional do processo, agora, né, do artigo 28A do Acordo de Não Persecução Penal. É preciso dizer, tá, gente, que nos países da América Latina, muito por inspiração do sistema estadunidense de plea bargain, a forma de justiça penal negocial mais evidente que se tem é a barganha, tá? E vocês vão encontrar alguns doutrinadores entendendo que o acordo de não persecução penal poderia ser considerado um plea bargain brasileiro, tá? Existem alguns textos, como por exemplo o texto do professor Jacinto, texto do Auri, que criticam essa expressão, e eu pretendo também realizar essa análise crítica com vocês aqui, tá? Isso porque, em que pese o acordo de não persecução penal seja a primeira modalidade negocial dentro do processo penal brasileiro a pressupor a confissão do acusado, tal qual o plea bargain norte-americano, o acordo implementado pelo artigo 28A ainda possui características muito limitadas, tá? E são essas características que eu quero analisar aqui com vocês. A primeira das limitações do acordo está no fato de atingir crimes com pena mínima inferior a 4 anos que não tenham sido praticados com violência ou grave ameaça. E entende-se que essa limitação imposta pelo artigo diminui a abrangência do acordo e faz ele acabar se assemelhando um pouco, por diversas vezes, com a suspensão condicional do processo, uma vez que ambos atingem, por muitas vezes, os mesmos crimes. Tá? Então, o que aconteceria é que, dessa forma, a criação de um instituto que possui efeitos similares e atinge, por muitas vezes, os mesmos delitos que outro que já estava em vigor, parece relevante para os casos penais, tá? Parece irrelevante, né, para os casos penais. Por essa característica que seria possível verificar que a abrangência limitada do acordo de não persecução penal o diferencia do plea bargain estadunidense, que possui como característica um grande impacto no sistema penal. Além da barganha, né, ser amplamente utilizada nos Estados Unidos como uma forma de, muitas aspas, prevenção da defesa, nos casos em que o réu pode ser condenado em uma pena de morte, ela é utilizada em crimes com penas muito altas. E o plea bargaining nos Estados Unidos, no plea bargaining, se discute absolutamente tudo. Se discute a imputação, se discute se haverá denúncia, se discute a pena, é possível se discutir tudo. Agora imagine a possibilidade de implementação, como foi proposto, do plea bargaining no Brasil, do Instituto de Barganha no Brasil, pautado, né, em um processo penal de viés inquisitório, como é o nosso, cujas características já trabalhei aqui com vocês, né? E foi isso que foi proposto. Então, houve um projeto de lei do Senado, o projeto de lei do Senado, de número 156 de 2009, foi apresentado em 2009 e convertido no projeto de lei 8.045 de 2010, em 2010, buscando a implementação de um novo Código de Processo Penal no Brasil. E diferentemente do projeto anticrime,
O projeto de novo código vem sendo, ou vinha sendo, né, amplamente debatido através de uma comissão especial composta por muitos e os mais renomados juristas do país. Tá? Diferente, então, do que aconteceu com o pacote anticrime, cuja discussão foi bastante superficial e que passou de forma muito rápida, o que não é comum para um projeto de lei, principalmente um projeto de lei como esse, que trouxe uma ampla gama de modificações no sistema de justiça criminal. O natural é que uma legislação que traga tantas mudanças seja amplamente debatida, né? E o novo código, ele visa prometer, né, a partir da reflexão e dos estudos bastante profundos e complexos de renomados processualistas penais, ele promete então a adoção de um sistema verdadeiramente acusatório, né? E era isso que deveria ser discutido como base para a implementação de qualquer instituto de common law, de qualquer instituto no processo penal brasileiro, cuja base deva se dar sustentada por uma igualdade entre as partes. Se eu tenho implementação de acordo é sentar na mesa de negociação, acusação e defesa. Se eu sento na mesa de negociação com essas duas partes em desigualdade, em posição de desigualdade, em pé de desigualdade, o resultado não pode ser bom. Tá? Por esse motivo é que, como uma grande tendência no sistema penal, né, a justiça negocial, diante das grandes promessas de desafogamento do judiciário, nós precisamos analisar as bases de forma crítica, né, de forma bastante aprofundada, como merece, né, o tema. A barganha, então, gente, ela se coloca nesse panorama que nos exige discussões mais amplas do que a mera discussão vai ser mais eficiente ou não, tá? Nós precisamos discutir as premissas do processo penal brasileiro. Nós precisamos questionar, por exemplo, o paradigma da obrigatoriedade da ação penal. Nós ainda temos hoje uma obrigatoriedade da ação penal, nem que seja no plano teórico. Na prática, repito, nós sabemos que o sistema de justiça criminal opera segundo uma lógica de seletividade. Mas para se pensar a introdução de espaços de negociação e espaços de oportunidade, nós precisamos pensar a quebra, né, do sistema de obrigatoriedade da ação pública, sob o argumento de que a pretensão dos sistemas penais modernos de fornecer uma resposta estatal punitiva a todo caso criminal é inviável na concretização prática, né? Exatamente porque, repito, a polícia não consegue prender todo mundo que comete crimes, o MP não consegue denunciar todo mundo que comete crimes e os juízes não conseguem condenar todo mundo que comete crimes. Então, a aceleração procedimental não vai se mostrar suficiente para responder às demandas sociais punitivistas por sanções rápidas, se continuar a pautar, né, a análise de uma expansão penal negocial a partir de uma lógica inquisitorial, ou seja, para pensamentos ou para programas mais conservadores, ligados mais à direita, cujas pautas são de aceleração procedimental para responder às demandas sociais punitivistas por sanção rápida, nem para isso a expansão negocial vai servir, se não houver uma mudança de base. Tá? Então, não sei se eu estou me fazendo entender aqui essa tensão no campo jurídico penal. Tá? Essa tensão que se configura, né, no campo jurídico penal a partir desse tema da justiça penal negocial. Tá? Discutir isso no campo doutrinário e no campo jurisprudencial é discutir a recepção de mecanismos negociais a partir, né, de algo que já vem sendo considerado tendência em diversos países do mundo.
e não a partir de uma ideia. Nós não podemos cair no mito da panaceia do processo penal, da justiça penal negocial como a nova panaceia, a nova solução dos problemas do processo penal. Tá? A gente precisa pensar os problemas que já existem de base no nosso processo penal e que, com a implementação de uma justiça penal negocial, não vão ser resolvidos. Ou seja, em que pese haja essa tendência bastante marcante de expansão dos espaços de negociação, o Instituto da Barganha e, consequentemente, né, todas as negociações na justiça criminal são intensamente criticados pela doutrina, inclusive doutrina norte-americana, inclusive nos países em que a sua utilização prática rotineira é indiscutível, como nos Estados Unidos. Né? E, inclusive, é bastante apontado que as cortes estadunidenses inicialmente rechaçaram o plea bargain. Só que aí, por meio, né, de um processo de aceitação gradual, diversas construções teóricas, né, estruturadas para justificar o mecanismo negocial, especialmente em razão de uma suposta necessidade incontornável para o funcionamento da justiça criminal contemporânea, é que de forma gradual os interesses, né, em torno dessa expansão acabaram sendo satisfeitos. Porém, né, gente, os dados estatísticos acerca do percentual de condenações criminais que são obtidas por meio da barganha, ou seja, com o reconhecimento da culpabilidade do acusado, são perturbadores, são ameaçadores. Né? No sistema estadunidense, por exemplo, a plea bargain é a regra absoluta, tá? Ou seja, o aclamadíssimo modelo acusatório, né, estadunidense de um júri absoluto, ele é um mito na realidade prática. Embora teoricamente previsto como direito a todos os cidadãos processados criminalmente, ele praticamente inexiste, porque praticamente não existe, não vai, as pessoas não vão a julgamento, uma vez que tudo é resolvido quase como regra pelo plea bargain. Em termos médios, as pesquisas apontam que 90% dos casos de sentença condenatória se fundamentam no reconhecimento de culpabilidade, chamado guilty plea, né, obtido por meio de acordos entre acusação e defesa. E, portanto, sem a necessidade de provas incriminatórias sólidas, lícitas, né, além da dúvida razoável. Então, percebam, né, a gente tem aqui interessantes dados de 2002, em que se verificou que no sistema criminal federal estadunidense, 73% das investigações resultam em denúncias, ou seja, não são arquivados. Dessas, 89% acabam em condenações, 96% se deram por meio de acordo entre acusação e defesa. Perceberam esses dados? Recentemente, em 2013, uma estatística apontou que quase 97% das condenações no sistema de justiça federal se dão com base em acordos para o reconhecimento de culpabilidade. E aí, em termos mundiais, embora sejam amplamente reconhecidas as inúmeras, né, objeções que se tem, especialmente em relação à compatibilização com ordenamentos de origem continental, os mecanismos de barganha vêm sendo implementados nos mais diversos sistemas jurídicos internacionais. Repito, como já dei exemplo aqui, onde estive observando o sistema criminal chileno, mexicano, uruguaio. Há quem, inclusive, avente a possibilidade de uma marcha triunfal do modelo processual penal norte-americano sobre o mundo, diante da expansão, né, do plea bargain pelo território europeu e pelo território latino-americano. A diferença é que nos países da América Latina se tem efetivamente, ou pelo menos se tem de forma muito mais efetiva do que no Brasil, a implementação de um modelo acusatório, né, que vigora sob a lógica da igualdade entre as partes. Eu não tenho acordo justo e lícito se eu não tenho igualdade entre as partes. E no Brasil, essa igualdade, infelizmente, nós sabemos, inexiste diante de um modelo processual penal inquisitório ou de matriz inquisitória, não reformada globalmente ou reformada apenas parcialmente. Né? Então, assim, é fundamental esclarecer, a gente esclarecer e lutar pela definição dos princípios que envolvem a discussão sobre a justiça penal negocial.
discutir oportunidade, discutir legalidade, discutir obrigatoriedade, discutir igualdade entre as partes, né? E trazer essas questões à tona de forma profunda, de forma complexa, para que a gente não recaia no mito da panaceia do sistema, a resolução dos problemas do sistema apenas com a expansão da justiça negocial, tá? Eu espero que tenha ficado claro. Eu vou disponibilizar para vocês alguns materiais para que a gente possa, para que vocês possam estudar esse tema a partir da teoria. É importante para nós que atuamos na prática termos uma teoria muito bem consolidada, porque nós sabemos que entrar num processo criminal como defesa já é entrar em posição de desvantagem. Então a gente, diante de tudo isso, devemos estar muito bem preparados, com uma teoria muito bem consolidada. Então eu vou deixar um material complementar para vocês e me coloco aqui absolutamente à disposição, agradecendo mais uma vez a oportunidade. Podem me contatar nos mais diversos canais e vamos continuar nessa discussão que talvez seja uma das mais ricas aí no futuro do processo penal brasileiro.